de gênero, né? Ela vem de Bakhtin, Voloshinov. Hoje em dia tem uma discussão, né, a respeito se os textos do Bakhtin foram realmente escritos por ele, né? Então por isso a gente coloca os dois autores, né? Será que foi o Bakhtin ou o Voloshinov? De qualquer forma, é importante para a gente a definição, né? O que é gênero textual? Então, uma forma de enunciado relativamente estável. Para a gente do ensino, é extremamente importante prestar atenção nessa definição, pelo seguinte: muita gente, né, questionou o trabalho com gêneros, então vou trabalhar com notícia, com conto de fadas, com carta, questionou colocando que a gente poderia, por meio do gênero, engessar o aluno e a sua criatividade. Porque a gente daria um modelo pronto e ele não teria condições de escapar desse modelo. Essa é uma questão falsa, porque na própria noção da definição de gênero, a gente já vê que ele é uma forma, sem dúvida, mas é relativamente estável. Ela não está estabilizada. O que isso significa? Significa que a cada momento que eu produzo um texto, o que eu faço? Eu adoto um modelo, mas eu faço uma adaptação. Por exemplo, nesse momento eu estou dando uma palestra. Eu já assisti inúmeras palestras na minha vida. Então, é lógico que eu retomo um modelo, uma forma pré-existente, mas eu, Luzia, dada a minha formação, a minha história de vida, eu faço uma adaptação desse modelo. E ele se torna um texto singular. Não é mais palestra de um modo geral, mas é a palestra da Luzia Bueno. Ok? Por quê? Eu adotei um gênero e adaptei. Primeira coisa básica, situação de produção. Eu preciso ver em que situação que esse texto está sendo produzido e perceber que para cada situação o que acontece? Quem está produzindo o texto veste uma máscara para falar adequadamente diante daquele texto. Por exemplo, eu sou uma pessoa real, carne e osso, com SIC, RG e tudo mais, chamada Luzia Bueno. Mas eu desempenho papéis sociais diferentes que fazem com que, em cada texto, eu seja um enunciador diferente. Conversando com o meu marido, eu faço o papel de esposa. Eu falo de uma determinada forma, faço escolhas linguísticas diferentes de quando eu estou aqui, no papel de professora. Ok? Se eu estiver falando com meu filho, eu vou falar como mãe. Se eu estiver falando com os meus alunos, eu visto de novo como professora. Ou seja, para cada gênero textual que eu escolho, eu tenho uma máscara, eu tenho um enunciador que vai ser necessário construir. Lembre-se do número de vezes que vocês se depararam com textos de alunos que, assim, o texto era certinho, não tinha problemas de linguagem, mas faltava alguma coisa. O que faltava? O aluno vestia a camisa do enunciador necessário para aquele texto. Por exemplo, se o aluno está produzindo um conto de suspense, não é um aluninho do 6º ano que eu espero contando esse conto. O que eu espero? Seja uma vítima, seja um detetive, ou seja um narrador típico desse texto. Eu espero uma voz que seja a que normalmente aparece nesse texto. Se eu estou escrevendo uma notícia, eu espero ver um jornalista, ou pelo menos a simulação de um jornalista aparecendo num texto, e não um aluno do 6º ano. Quando isso não aparece, a gente vê como fake, como falso, falta alguma coisa. Ao mesmo tempo, quando a gente está produzindo um texto, eu não produzo para qualquer receptor. Tudo bem, qualquer pessoa pode ouvir o meu texto e ocupar a posição de receptor. Mas eu tenho um determinado destinatário em mente. Se eu estou fazendo uma notícia, eu tenho um leitor do jornal, não estou pensando nos meus coleguinhas de classe, mas no leitor do jornal. Se estou produzindo um conto de fadas, eu estou imaginando leitores, né, outras crianças. Se eu estou produzindo um artigo, né, se for um artigo científico, eu vou esperar leitores da academia. Se for um artigo de opinião, leitores de jornal. Mas eu sempre estou produzindo um texto com um destinatário em mente. O lugar social, né, a esfera em que a gente está produzindo esse texto também tem um grande peso, né? Se eu estou produzindo um texto dentro da imprensa, eu tenho limites de palavras, limites de espaço. Se eu estou produzindo um texto literário, se for um conto, eu tenho uma liberdade menor do que se eu estiver num romance. Se for uma fábula, muito menor, não é? Então, conforme o gênero, o lugar social que ele está circulando, eu tenho várias imposições, vários limites. Né? Aqui a gente não está falando tanto dos textos orais,
mas também é importante pensar neles, né? Eu tenho tempos, eu tenho palavras, né? E quando a gente vai para os gêneros orais, né, é interessante que vem até a questão física, né? Como que eu me porto, como que eu me visto para falar determinados textos, ok? Então, o primeiro nível essencial, situação de produção. Eu tenho que conhecer, eu tenho que discutir para poder produzir um texto. Se eu conheço bem a situação de produção, daí eu posso pensar no conteúdo que eu vou trazer para esse texto. Lembrando, novamente, cada gênero, ele traz em si uma certa pré-definição dos temas possíveis que ele pode tratar. Então é importante a gente tomar um cuidado com os temas que a gente vai pedir para o aluno produzir em cada texto. Porque olha só, pedir para o aluno produzir uma notícia sobre a festa de aniversário dele, ou sobre algum fato que aconteceu dentro da casa dele, incomoda. Por que incomoda? Porque quando eu olho no mundo social, eu percebo que não é qualquer coisa que vira notícia. Eu tenho temas que podem ser notícia e outros não, certo? Ao mesmo tempo, um conto de fadas, um conto de suspense, um artigo de opinião, um debate. Para cada gênero, a gente vai percebendo que há um conjunto de temas possíveis de serem discutidos. Não dá para trabalhar qualquer tema em qualquer forma. Quando eu falo em gêneros textuais, eu vejo que eles são ilimitados. Tem tantos gêneros, porque para cada situação de comunicação eu tenho uma forma diferente. Então tem gênero que a gente nem sabe o nome dele. E tudo bem, a gente não precisa ficar desesperado, a gente não tem que classificar. O importante é saber usar. Agora, quando eu olho as sequências, ou seja, o modo como o texto pode ser organizado, eu vejo que elas são finitas. Olha só, a gente pode falar, né, que existe uma sequência narrativa, aquela que aparece tradicionalmente em textos literários, né, que tem situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Com que objetivo? Criar uma tensão, provocar alguma coisa no leitor. Quando eu faço um texto, né, que ele tem fortemente essa sequência narrativa, não é só para contar uma historinha, não é? Se eu conto para vocês, gente, hoje eu acordei e sabe o que aconteceu? Pronto, vocês já ficam esperando que tem uma complicação. Aí eu digo, tomei um banho, tomei café da manhã e estou aqui. Não tem nada essa história. Por que não? Falta aquela coisa que prende o meu olhar, que mexe com o leitor. Não falta? Não tem um ponto a mais que tem que ter no texto narrativo, tá? Agora, quando eu falo, por exemplo, numa notícia, o que eu vejo? Ela está contando um fato, tá, mas ela está só relatando. Então, por exemplo, a gente pega algumas notícias que trazem fatos que têm uma carga de drama humano gigantesca. Por exemplo, eu me lembro de uma notícia, né, um fato que aconteceu no Rio de Janeiro e que saiu assim uma notinha no jornal. Um senhor que estava mergulhado em dívidas, chegou em casa, matou a mulher, os 3 filhos e depois se suicidou. Né? A notícia era, né, ex-empresário mata a mulher e filhos e depois se suicida. Gente, imagina como que estava esse sujeito para matar a mulher, os filhos e depois se matar. Eu fico imaginando, né, no olhar, na dor desse homem matando esses filhos. E fico imaginando se esses filhos estivessem acordados na hora que forem mortos. Está vendo? Teu pai te agredindo. É uma carga, é um drama humano absurdo. Na notícia virou uma coisa seca. É como se fosse o aumento da gasolina, o aumento do feijão, porque simplesmente se relatou. Não tem mais o objetivo de provocar alguma coisa no leitor. É simplesmente relatar uma informação. Cada gênero também vai se valer desse conjunto de regras de modos diferentes. Por exemplo, eu pego uma notícia. Como é que se dá na notícia, né, essa retomada do referente, ou seja, a retomada do sujeito principal que é tratado numa notícia? Por exemplo, uma notícia que fale sobre o presidente Lula. Eu poderia utilizar, né, pronomes. Lula, depois ele, o, lhe. Quando eu vou olhar a notícia, eu vou verificar que é uma coesão diferente. Em vez de ficar usando pronomes, a notícia vai repetindo com expressões sinônimas, né? Então, Lula, o presidente Lula, o presidente, o Lula. Mas ela vai evitar ficar utilizando pronomes. Por que isso? Pela questão de clareza. Porque a ideia, né, em certos contextos, os pronomes podem criar uma ambiguidade. Eu vou para um conto, para um texto, para o qual eu faço uma leitura mais devagar, eu vou verificar que já aparecem, né, os pronomes aí mais fortemente para fazer essa retomada.
Então, o que eu noto? Conforme o gênero, eu vou me apropriar de todas essas regrinhas da linguagem de modos diferentes. O primeiro nível da linguagem é isso que me permite ter um texto como um texto. Um segundo nível, que infelizmente é pouquíssimo trabalhado, é o nível dos mecanismos enunciativos, que aí é um ponto, né, que as discussões de análise do discurso, né, trazem para a gente com uma força gigantesca. E mostrando uma grande importância, que é o seguinte, olha só, em primeiro lugar, quando eu estou produzindo um texto, é lógico que tem a minha voz por detrás, mas dependendo do gênero, eu preciso me alicerçar em outras vozes para construir o meu discurso. Podem ser vozes de personagens, como nos textos narrativos, mas podem ser vozes sociais, vozes das sociedades que eu trago. E tem texto, por exemplo, um texto argumentativo, que só traz a voz do autor, não funciona. Eu preciso dessas outras vozes. Se eu estou discutindo, por exemplo, sobre meio ambiente, obrigatoriamente eu preciso trazer o que biólogos disseram, o que pesquisas disseram, eu preciso trazer outros textos. Por exemplo, nessa palestra, ainda que seja a Luzia que está falando fortemente, vocês já viram até no slide que já apareceu lá o Bakhtin, Voloshinov. Eu comentei no princípio, né, a questão de que eu já trabalhei com Broca, Dawes e Chonelly, então provavelmente muito do que eu estou falando tem as vozes deles juntos. Quando eu trouxe uma série de nomenclatura gramatical, concordância, regência, eu estou trazendo uma outra voz, né, de vários gramáticos, de uma tradição gramatical que remonta aí a mais de 2000 anos. Ou seja, eu estou montando um texto polifônico, eu estou trazendo várias vozes, porque faz parte do gênero palestra. Não dá para eu dar uma palestra só falando de mim e do que eu penso. Ao mesmo tempo, estou produzindo um artigo de opinião, também vou precisar disso. Estou produzindo uma carta, também. Né? Então, conforme o gênero, pode ser importante essa mobilização de diferentes vozes. E, além disso, quando eu estou produzindo um texto, eu também estou avaliando, seja o que eu estou dizendo, seja os elementos que estão aparecendo, por meio de algo que a gente chama, né, de modalização. Tem texto que às vezes a gente lê, né, algum texto argumentativo, por exemplo, dissertação, né? A bendita dissertação que a gente discute, né, assim, será que é válido realmente, né, mantê-la dentro do ensino, mas chega lá no vestibular, o aluninho é obrigado a fazer, chega lá no final do curso dele, né, de graduação, ele tem que fazer uma monografia, que é uma dissertação mais expandida, seja lá no final do mestrado ele faz uma dissertação e no doutorado também, né? Em diferentes níveis, mas na minha vida escolar eu produzo várias vezes dissertação. Quantas vezes a gente não lê dissertação que é fraquinha, que falta alguma coisa, apesar de bem estruturadinha? Por quê? Falta essa modalização, falta essa avaliação do que está sendo dito, né? Quando eu falo nessa avaliação, é uma avaliação que, por exemplo, advérbios, adjetivos, né, e verbos, e às vezes escolhas de palavras me permitem fazer. Olha só, quando a gente pega a primeira frase, é tranquilo, felizmente eles chegaram, tem uma avaliação positiva ali da chegada de alguém. O escandaloso roubo, já sei que a pessoa que está falando a frase vê esse roubo como escandaloso. Quando a gente chega nas 3 últimas frases, a gente vê que a escolha de palavras é que acaba criando, né, esse efeito de avaliação. Por exemplo, nessa frase, o Brasil foi descoberto em 1500. Nossa, Luzia, que avaliação tem nessa frase? É um fato. Ah, mas compare com a frase, o Brasil foi invadido em 1500. Tem diferença? Tem, né? Quando eu pego essa palavra descoberto, o que ela traz junto, gente? Ah, traz o quê? Traz uma história positiva ou negativa? Descoberta. Positiva, né? Porque, olha, se descobriu significa que trouxe à luz para fazer um bom trabalho. Teríamos que trabalhar com situação de produção, conteúdo temático, organização textual e esses 2 níveis de linguagem. Esse primeiro, então, né, que a gente viu das regrinhas gramaticais tradicionais, que seguem, né, a norma culta de português, e esse segundo nível, que é bastante interessante, que é o que dá vida, na verdade, ao texto. Aquele colorido que o texto traz, né, é dessa escolha de palavras, é desse jogo que a gente produz. Modelos didáticos, o que é isso? Fazer um levantamento das características dos gêneros com os quais a gente vai trabalhar. Porque vocês viram, né? São vários pontos para a gente olhar
E para levar para a sala de aula, a gente vai ter que olhar muito bem. O interessante do modelo didático é que é o seguinte, é algo que eu só preciso fazer do gênero uma vez. Se eu conseguir, dentro de um projeto de escola ou dentro de uma rede, né, de organização, por exemplo, dispor no momento de planejamento. Um grupo vai fazer um modelo didático da notícia, o outro do conto de suspense, o outro do conto de fadas, o outro de artigo. Ok. Vai estudar vários exemplares do gênero, vai ler sobre o gênero e levantar as características em todos esses níveis que a gente fez. A partir desse levantamento, eu vou poder fazer N sequências didáticas, seja para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, até o terceiro colegial. Porque o que é a sequência didática? Eu tenho um conjunto grande de características do gênero, mas para cada série eu vou ver o que é pertinente, o que é adequado de ser trabalhado. Porque, por exemplo, eu posso, né, no caso de uma notícia, trabalhar o título dela, né, fazer a leitura do texto e fazer com que os meus alunos exercitem a construção do título. Isso eu posso fazer desde o primeiro momento de alfabetização. E com alunos que têm dificuldade de escrita, é perfeito, porque olha só, é uma frasezinha só, mas é uma frase que é riquíssima, porque o título de uma notícia ele deve resumir o texto da notícia. Então, a importância da escolha de palavras, da organização dessa frase, da articulação com o texto da notícia. É uma frase. Eu acho interessante ver as diferentes possibilidades de textos que possibilitam, né, uma correção mais rápida e uma boa correção. Por exemplo, os títulos de notícia. Na própria sala, dá para você trabalhar e ir passando a sala e vendo. E é algo que já é interessante para a gente trabalhar, né? Agora, um aluno que já domina mais a escrita, eu já posso trabalhar com a construção da notícia. Que domina um pouco mais, eu já posso trabalhar com o artigo. Então, tendo um bom modelo didático, eu posso ir vendo as possibilidades de coisas que eu posso trabalhar daquele gênero. E por que é importante esse levantamento do modelo didático? Fazer detalhadamente isso. Porque a gente tem, é óbvio, um conhecimento sobre os gêneros. Mas a gente pode incorrer em alguns equívocos. Por exemplo, a gente fez um trabalho na escola que eu coordenava com contos de fadas. E aí, características dos contos de fadas. Vocês vão concordar comigo, provavelmente. Bom, normalmente tem um príncipe, uma princesa, um bruxo, né, que vai criar um elemento mágico que vem interferir nessa história, né, e aí vai resolver e tem um final feliz. Bom, então, elementos do conto de fadas. Príncipe, princesa, bruxo ou bruxa, né, e aí, alguns elementos secundários. Concordam comigo? Tudo bem? Ok. Uma das atividades da nossa sequência didática consistia, né, nos alunos trazerem de casa outros contos de fadas que fizessem parte da história da família, que a família gostasse de ler ou que tivesse lá. Joia. Então, trabalhamos os elementos. Aí chegam os nossos lindos aluninhos com alguns contos de fadas. Um aluninho chega com Patinho Feio. Cadê o príncipe? Cadê a princesa? Cadê o bruxo ou bruxa? Não tem. E é chamado de contos de fadas. Um outro aluninho, contos de fadas sempre termina com um final feliz, não termina? E viveram felizes para sempre. Um bendito aluno trouxe a pequena vendedora de fósforo dos ramos cristianos. A menina morre no final, gente. A dita cuja morre. E aí? Cadê o viveram felizes para sempre? E aí, o que a gente percebeu? Viveu no céu. Ok, mas olha só, quer dizer, o que faltou? A gente não fez esse modelo didático. Editoriais de jornal, ok. Né? E por que trabalhar com editoriais? Porque a gente quer mostrar para os alunos a questão da conjunção. E se é editorial, tem argumentação e tem conjunção. Ótimo, perfeito. Então, vamos começar o trabalho? Vamos procurar conjunção e editorial de jornal. Não tem, por que não? Por uma questão de economia, se cortam as conjunções. Porque, como você tem um espaço delimitado para o editorial, então ele deve ser escrito com uma economia de palavras. E é possível você escrever cortando conjunções. Então, de novo, a gente não leu primeiro vários editoriais, a gente partiu de impressões de ideias que a gente tinha. Vou trabalhar com uma sequência, então, para o 6º ano. Tá, mas se eu quero, né, trabalhar com gênero, e eu sei que as nossas situações de comunicação, a gente utiliza, né, o texto sempre com uma finalidade, então é importante a gente ter claro, né? A gente vai trabalhar com esse gênero por quê? Com que finalidade? Tá?
Lembrando que sempre quando eu estou produzindo um texto, eu tenho um destinatário em potencial. Se a escola quer utilizar algo que existe no mundo, eu vou ter que, pelo menos, tentar recriar esse mundo aqui dentro. Produção inicial, né? Por que isso? Vamos tentar ver de onde que essa sala está partindo? Tá? Porque ainda que eu tenha uma sequência didática já pronta, eu não preciso aplicar em todas as salas a sequência do mesmo jeito. Por que não? Tem sala que eu percebo, nossa, ela já está melhor nesse primeiro nível. Ela já entende essa questão da situação de produção. O que falta? Trabalhar mais a linguagem. Com essa sala eu vou mais para a linguagem. Os módulos, né? Onde eu vou ensinar, então, o que eles não sabem. Retomando. Situação de produção, conteúdo temático, organização textual e as questões de linguagem. Finalizando. É muito importante, gente, isso, todas as sequências didáticas de Genebra, né, o pessoal enfatiza, né? Seja no decorrer do trabalho ou no final, é importante ter esse momento, né, igual, né, a gente faz, né, às vezes depois de um dia de trabalho, ter esse momento para revisar, quer dizer, o que a gente aprendeu disso? O que eu vi até aqui? Né? Por que é importante isso? Para a gente, professor e aluno, conseguirmos chegar num acordo do que realmente foi trabalhado e do que ficou. Para quando a gente for fazer uma avaliação, né, que seria nessa produção final, a gente ter o mesmo instrumento que o aluno para avaliar um texto. Então, por exemplo, trabalhei com carta de leitor com os alunos. Vamos fazer um momento para a gente retomar, então, as características que nesse sexto ano a gente trabalhou? Foram estas. Ok. Aí o aluno vai fazer a produção final dele. Qual é a ideia? Que ele faça a produção final dele e use essa lista de levantamentos dos pontos que a gente levantou para ele próprio verificar o texto dele. Qual o objetivo disso? Que ele vai ganhando autonomia para ir revisando o próprio texto. Produção final, no primeiro momento, ele revê essa produção final e ele reescreve para poder entregá-la para o professor. A ideia, né, é que nesse trabalho a gente sempre faça, né, atividades de leitura, produção e escrita, né, a gente vai estar lendo o próprio gênero, mas também, dependendo, né, a gente vai ver um exemplo com carta de leitor. Para trabalhar bem a carta de leitor, não adianta eu só ler carta. Por que não? Porque as cartas são sempre sobre algum texto que saiu na revista ou no jornal ou algum tema. Então eu preciso também ensinar o aluno a ler esses textos. Senão como que ele vai produzir bem a carta? Né? Não é só uma estrutura, tá? Eu preciso de outros elementos. Para eu produzir bem um texto argumentativo, para eu construir os meus argumentos, eu leio também outras coisas, para eu ter ideia de como fazer. Para eu produzir um bom conto de suspense, o que eu preciso? Ter lido outros contos de suspense, ter visto os filmes, de repente até ler textos policiais mesmo, né? Ou aquelas notícias de crimes que não foram resolvidos nos jornais, para quê? Para que eu tenha elementos, né, para construir os meus textos. Né? Eu me lembro de ter encontrado uma vez, assistido uma palestra, né, com aquele escritor, o Inácio de Loyola Brandão, né, Loyola Brandão, e aí achei barato. Eu comprei um livro e pedi para ele autografar para uma amiga minha, e o nome dela, né, é Nilcina Rita. E ele achou assim o máximo para um nome de personagem. Aí ele já pegou o caderninho dele e foi anotar. Então, olha só, quer dizer, tento produzir um conto lá na frente, eu tenho caderninho de anotações, eu tenho um outro material para eu recolher as informações. Então, é importante eu pensar, para produzir bem aquele gênero, o que é importante também, outras leituras, outras coisas que eu tenho que produzir, que eu preciso me cercar para fazer isso. Que muitas vezes não é só o texto em si, né, mas eu tenho outros elementos. A ideia é que a gente trabalhe com atividades coletivas, né, com a sala toda, atividades em duplas e atividades individuais, porque essa troca é muito rica, para que a gente consiga chegar ao conhecimento. E o cuidado, né, que não sejam só atividades de aplicação, mas que haja atividades de descoberta, de reflexão, que levem realmente os alunos, né, a se interrogarem, a se questionarem. Assim como os textos, as fotos constroem versões da realidade. Nenhuma foto mostra a realidade. Por quê? Dependendo da posição do fotógrafo, da câmera, do tipo de resolução, é uma historinha que a foto conta. Então, ela traz uma versão. Então, o que ela representa? E aí a gente vai tentar ver que relações notamos entre a foto, o título e o texto.
E aí tentar ver. A pessoa retratada no texto seria uma leitora desse jornal, né? E aí vai ter que entrar no nosso conhecimento de mundo. Em que palavras a gente vai ter se baseado para responder essa questão e depois discutir por que o jornal teria agido dessa forma. Então, a gente tem essa senhora e esse texto, né? A foto, né? Vamos olhar um pouquinho para a foto. O que a gente consegue ver, né? Tem a legenda embaixo. Maria da Conceição, em frente ao que restou do seu barraco, depois do incêndio em mata, se alastrar e atingir a favela. O que a gente tem, né? Primeiro, uma coisa interessante, né, da gente olhar as fotos coloridas, né, é que conforme a classe social, não sei se vocês já notaram, são as cores que são trazidas para a foto. Mesmo que seja de um bairro bom de classe baixa, vocês vão notar que muitas vezes é uma cor mais amarelada, né? É até interessante o céu, né? Se é de uma casa mais chique, o céu é azul, é lindo, né? Aí, né, a gente fez um trabalho com os alunos em Campinas e a gente foi até o Correio Popular e a gente viu as técnicas do Photoshop, né? Gente, sim, sabe, é cortar a testa da pessoa, né, fazer umas coisas assim, todo mundo fica lindo, não importa. E é interessante que, assim, dependendo da classe social, você faz todo esse trabalho. E dependendo da classe, você deixa a foto exatamente como foi tirada. Por que será, né? Tem alguma coisa aí. Mas olha só a carinha dessa senhora, né? Ela está no primeiro plano, né? Tá? E aí a gente vê ao fundo, né? Toda a destruição. A carinha dela, dá pra gente perceber, né, que ela está assim, isolada, né? Meu Deus, quer dizer, imagina ter, né, a sua casa, né, destruída, documentos, a sua história, a sua vida, né? E aí, diz embaixo, né, na legenda, né? Então, né, que ela está em frente ao que restou do barraco. O que restou do barraco, gente? Nada, né? Tá? Só cinzas, né? Mas diante do que restou. E aí, vem esse título, né? Estiagem ameaça a periferia. Vamos ver o texto agora. Estiagem ameaça a periferia. Foco de incêndio ontem destruiu totalmente um barraco. Queimadas, agravamento de doenças respiratórias e poluição do ar são as principais consequências da baixa umidade relativa do ar. Na última quinta-feira, a umidade mínima em Campinas chegou a 22 graus. Essa condição favorece focos de incêndio como o que ontem destruiu totalmente um barraco no núcleo habitacional Chico Amaral. Também influencia no volume de poluentes no ar. Na terça-feira, a qualidade do ar em Paulínia foi considerada má pela CETESB, com índices elevados de ozônio. Página 7, continua a matéria. Qual a relação entre a foto e a matéria? É uma foto meramente ilustrativa, né? Tá? A foto, assim, coitada da mulher, né? Nada, né? E é interessante a gente ver, olha só, enquanto a foto traz no primeiro plano o elemento humano e a sua dor, quando a gente vai para o título, vocês viram que desapareceu qualquer coisa de humano? Estiagem ameaça a periferia. Né? Você tem um verbo pesado, ameaçar. Mas não são as condições sociais que ameaçam, né? É a estiagem. Se é a estiagem, a gente vai fazer o quê, né? O que a gente pode fazer contra a chuva, contra o mau tempo? Não tem o que fazer, né? E notem que não ameaça as pessoas, ameaça a periferia. Periferia é um lugar. Notem como o elemento humano da foto sumiu. Eu tenho um fator climático interferindo num lugar da cidade. Se vocês começarem a olhar dentro dos jornais, né, vocês vão ver que principalmente nos jornais voltados para a elite, né, é típico eu cortar nessa coisa do humano, do agente que faz a ação, né? Então, por exemplo, quantas vezes a gente já não viu notícia falando gasolina sobe tantos %? E aí é ótimo, né? Porque a gasolina foi lá no posto e ela se aumentou o preço, né? Eu determino que meu preço vai ser maior a partir de amanhã. Não, né? Alguém faz a ação de aumentar o preço da gasolina. Notem que tem um efeito de sentido produzido, né? Se eu não sei quem aumentou, com quem que eu vou brigar? É o governo? É o cara da refinaria? É o posto? Quem que está aumentando? Ou quando aparece para a gente, né? Dívida pública brasileira aumentou em tantos %. Quem está devendo? Eu estou devendo? Eu sempre fico na dúvida com isso. Eu estou devendo? Sou eu? Né? Porque a dívida pública, né? A dívida do Brasil, né? Quem deve? Quem é o sujeito? Quem é o elemento humano que faz a ação de dever? E deve para quem? Notem como isso se esvazia e como que eu faço isso? Por meio da linguagem.
Então, ensinar ao aluno, né, esse jogo de estar percebendo, né, essa questão da análise pode ajudar muito aí na construção da argumentação e na construção dos próprios textos que eles vão fazer. Uma proposta dentro do trabalho com gêneros. Em primeiro lugar, apresentar exemplos de textos sem problemas. Mas por que eu vou apresentar exemplos de textos sem problemas? Porque eu quero que o aluno tenha modelos, bons modelos. Mas eu vou comparar esses textos bons com aqueles que têm problemas. Eu não vou ficar só no texto problemático. Porque às vezes, gente, isso é experiência própria, tá? Eu levo para a sala um monte de texto que tem problemas e a gente começa a discutir. Mas se o aluno não tem um parâmetro do que seria o bom, fica difícil para ele. A gente vai focar um problema de cada vez. Aí eu consigo garantir alguma aprendizagem, né? E é lógico, aqueles pontos que a gente viu, concordância, regência, se eu falar tudo de uma vez, eu pego, por exemplo, eu vi que nos textos os alunos têm determinados problemas de concordância. Aí eu pego para eles, sabe aquelas estonas das gramáticas? Aquelas 10 páginas com todas as regras de concordância possíveis? Com aqueles casos que tem coisas que a gente nunca usou na vida, né? Tipo, qual de vós, né? Qual de vós comestes, né? Ou qual de vós comeram? A gente nem usa isso, mas a gente ensina, né? Tá lá a regrinha. Gente, no texto do aluno, quais os casos que apareceram? Ah, X, Y, Z. Vamos trabalhar com os casos X, Y, Z. Eu não preciso trazer todos os casos da gramática. Seja na fase da sequência, em que eu estou apresentando os textos novos, seja na fase de reestruturação, o tempo todo a gente vai, então, partindo de um gênero, fazer atividades de leitura de textos bons e também problemáticos. Análise linguística do texto bom para aprender as características do gênero, mas também do texto problemático, para que eu veja como que eu posso corrigir e como eu posso fazer melhor. E produção, o tempo todo, porque eu não tenho, né, seja oral ou seja escrito, eu não tenho como dominar alguma coisa só lendo. A experiência, né, passar por essa experiência na produção, é que me permite, né, estar escrevendo melhor. É só lembrar, né, porque todos nós conseguimos falar bem português. Porque desde pequenininhos, né, com a mãe e com o pai, a gente teve essa oportunidade, né, de treinar, de falar. A gente vai aprendendo os fonemas, vai errando, né, vai errando as construções de frases, os textos, e a gente vai constantemente sendo incentivado a refazer, a trocar, a fazer de novo. O mesmo com a produção escrita. É impossível alguém aprender bem a escrever se não escrever. Se escrever poucos textos. Aí eu volto, né, para o fato de que a gente pode, então, fazer seleções do que a gente vai estar priorizando para a escrita. Não é possível estar fazendo um texto longo porque não vai ser possível fazer a correção. Gente, vamos ver, tem um monte de gêneros que são curtos e que podem me ajudar. Eu quero trabalhar com a argumentação. Qual o tamanho de uma carta? Eu até coloquei aqui, eu passei rapidinho, a gente não falou dela, mas olhem só. Olha o tamanho de uma carta argumentativa, é um parágrafo, né? É um texto curto, é um texto que dá para ser trabalhado. Vou pegar as manchetes, títulos de notícias, também são textos curtos e que me ajudam a estar trabalhando com essa questão da escolha lexical, da escolha de palavras, né, da organização da frase, concordância, regência, essa questão de enunciador e destinatário. Quer dizer, eu tenho N possibilidades de gêneros que me possibilitam esse trabalho. E no caso dos gêneros, uma coisa importante para a gente lembrar é: nunca a escola vai dar conta de ensinar todos os gêneros, e nem a obrigação dela. Mas o fato de eu sistematizar essa ideia de que, dentro de uma situação, eu tenho que escolher um tema, para isso eu vou trabalhando com dado gênero, que tem uma forma e uma certa estrutura ou uma linguagem, eu instrumento o aluno para que ele trabalhe com diferentes textos no decorrer da sua formação. Seja lá na escola do ensino fundamental, seja no médio ou seja na faculdade. Os gêneros virtuais, o que dá para a gente estar falando deles? Em primeiro lugar, né, já tem alguns grupos, principalmente na Federal de Pernambuco, que vem lançando trabalhos interessantes, né, o grupo do Luiz Antônio Marcuski, não sei se vocês já viram alguma coisa, né, já devem ter visto. O outro autor, eu não consigo lembrar, é Antônio alguma coisa Araújo. Eu só sei o sobrenome Araújo, mas é Antônio alguma coisa o nome, eu não lembro. Também tem um livro legal sobre essas questões de gêneros virtuais. Em sala de aula, alguns cuidados que eu acho que a gente tem que ter por alguma experiência que eu tenho visto.
A gente tem uma aluna no mestrado aqui na São Francisco que está fazendo um trabalho com o blog, né? Diferente um pouco dos gêneros escritos tradicionais, quando a gente entra nos gêneros virtuais, tem uma questão. Os alunos realmente estão mergulhados nesses gêneros, mas estão mergulhados pensando num destinatário que é amigos, colegas e outras pessoas, e não a sala de aula e o professor. Essa nossa aluna resolveu fazer um trabalho com um blog. Ela sabia que alguns alunos começaram a mexer com isso e trouxe então para a sala de aula para ver o que virava. Gente, infelizmente virou um desastre, porque os alunos não se interessam em escrever nesse blog. Por que não? Porque ele ficou totalmente uma coisa didática, esvaziada do sentido maior que é o blog. Né? Quando eu estou produzindo, e aí são cuidados que eu acho que a gente vai ter que ter, assim, eu não tenho nenhuma solução, mas são pontos que a gente vai ter que pensar em relação a esses gêneros virtuais. Quando levarmos para a sala de aula, tomar um cuidado com a descaracterização que a gente faz, porque ele pode ter um esvaziamento, né? Por exemplo, e-mail. A gente não corrige e-mail, não é? Eu já recebi e-mail de colega doutor escrevendo exceção com um monte de S. Sabe assim? Né? Você lê, mas fica aquela coisa, é e-mail, né? Eu cobro do meu aluno, se ele me escrever você, né, colocando só um V e um C, ou um P barra. Mas quantas vezes no e-mail mesmo eu não faço isso? Beijos no e-mail, como é que é? BJ, né? Abraços, AB. E aí, como que fica essas questões de correção? Então, eu acho muito importante, se eu quero levar esses gêneros para a sala de aula, eu assumir também o ônus do que significa. A questão de linguagem, eu não posso cobrar que um blog, que um chat, né, que tem uma certa forma, uma certa organização no mundo virtual, assuma uma forma diferente porque eu estou na escola.